Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo, f representa o gráfico da função f de x e g representa o gráfico da função g de x. Se os conjuntos f e g são soluções, respectivamente, das inequações f de x dividido por g de x menor que zero e f de x menor ou igual a g de x, então a interseção entre o conjunto f e o conjunto g é igual a. E aí são mostrados os gráficos no mesmo sistema de coordenadas cartesianas dessas duas funções f e g. Então eu preciso fazer a análise dos sinais dessas funções para que eu consiga verificar onde eu tenho essa inequação quociente menor que zero, ou seja, com valores negativos, e onde eu tenho a situação da função f de x, dos valores da função f de x, menor ou igual a g de x. Então aqui eu já vou dizer que isso aqui se refere ao valor, ao conjunto f. Vou usar até uma outra cor para não associar esse f maiúsculo com a função f. Então, vou usar de outra cor para não usar o azul aí da função f. Então, aqui eu tenho que isso aqui é o conjunto solução dessa inequação, é o conjunto f. Podia ser o conjunto A, podia ser o conjunto B. E a solução dessa outra inequação é o conjunto G. E aí eu quero fazer a interseção entre eles. Eu quero ver quais são os elementos que são comuns tanto nesta solução quanto nesta solução. Então, esse é o objetivo do exercício. Vou fazer, então, aquela análise através de uma organização gráfica dessas inequações, analisando a representação geométrica delas no mesmo plano. Então, eu vou colocar aqui referente primeiro a função f de x, que é aquela espécie ali, aquela parábola. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu vou representar essa linha, ela vai representar a função f. Eu vou colocar um pouquinho mais espessa aqui. Aí. Ok. E já vou aproveitar, vou duplicar aqui, porque abaixo eu vou colocar a linha da função g de x. Eu quero fazer o quociente, então eu preciso das duas. Aqui eu tenho a g de x, e aí já vou aproveitar e vou fazer mais uma replicação aqui para onde vai ficar a solução delas. Tá, então, essas três linhas para eu começar. Então, o que eu vou colocar em cada linha? Deixa eu usar agora sim as cores. Aqui eu vou representar o comportamento de sinal da função f de x, ou a função f. Aqui embaixo eu vou colocar a função g. Vou usar as cores aqui para dar um efeito didático mais interessante. Aqui, g de x. E essa terceira linha vai representar justamente o quociente. Vai ser aqui f de x divididos por g de x, que nada mais é do que f. Então, aqui vai ser posicionado a resposta, ou o conjunto solução f. Bom, o que eu preciso fazer aqui nessa linha do f do x? Eu vou analisar só essa linha da parábola, que é a da linha que representa a função f, e vou observar as raízes menos 3 e 2. Então, vou posicionar essas raízes nesta linha, menos 3 e 2. Como aqui está menor que zero, não tem o igual a zero, as bolinhas das raízes sobre as retas eu vou fazê-las abertas. Então, aqui eu vou fazer uma borrachinha aqui para apagar. E aqui eu vou abrir, então, o menos 3. Vou botar bem para a esquerda aqui. Menos 3. E vou colocar também a raiz igual a 2. Por aqui. Ok. Então, aqui eu tenho, bem devagar, aqui eu tenho a raiz menos 3. E aqui eu tenho a raiz
2. Muito bem. Na outra reta, não vou fazer nenhuma análise ainda, só vou botar as raízes. Na outra reta, vou colocar g de x, e a raiz de g de x, olha só, o corte aqui no x é o 0. Da parábola foi menos 3 e foi 2. Menos 3 e 2. Da função g de x, o corte no x é o 0. Então, vou posicionar o 0 aqui. Vou posicionar entre menos 3 e 2, um pouquinho mais próximo do 2. Eu vou colocar por aqui assim. Aqui, então, eu vou colocar esta raiz 2. Aliás, raiz 0, entre menos 3 e 2, que é a raiz aqui da função g. Bom, agora eu vou fazer, para ajudar, eu vou fazer linhas verticais passando por essas 3 raízes. Então, vou voltar aqui, vou fazer linhas verticais. Essas linhas podem ser bem discretas, né? Bem fininhas, é só para uma orientação. Vou fazer as linhas aqui, ó. Olha só, passando sobre as raízes. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Deixa ela bem fininha. Vou botar numa outra cor. Tá nesse verde aqui. Ok. Vou replicar. Vou fazer essa linha sobre a raiz 0. Mais uma vez. Sobre a raiz 2. Essas linhas ajudam, né, a mapear aí o plano, né, os intervalos do plano. Ok. Agora eu vou fazer a análise de sinal. Na função f de x, então só vou me preocupar com a função da parábola aqui, f de x. Observa que esta parte aqui, ó, é a parte de cima da parábola, e essa parte aqui também é a parte de cima da parábola. Observa que esta parte de cima, ela fica a partir do menos 3 à esquerda. Do menos 3 para trás, eu tenho essa parte positiva. Então, do menos 3 para trás aqui, ó, eu tenho essa parte positiva. Então, aqui é mais. E depois do 2 aqui, ó, eu tenho a parte positiva, porque vai pegar essa parte da perninha da parábola para cima. Depois do 2, para os x que são maiores que 2. Então, essa parte aqui, ela é positiva também pós 2. E entre o menos 3 e o 2, ó, todo esse intervalo de x aqui, faz com que eu tenha essa parte da parábola, a parte negativa. Então, a parte negativa é entre menos 3 e 2. Então, aqui eu tenho sinal negativo e aqui também sinal negativo entre menos 3 e 2. E aí está pronta a sinalização da função f. Na função g eu faço o mesmo recurso. A raiz é 0, aí eu vou me dedicar só à reta agora, né? Só a parte vermelha do gráfico. Após o 0, eu observo que tenho aqui, ó, a parte positiva da função g, porque a reta está se formando acima do x. Então, os x pós 0 resultam em y positivos, y acima do eixo x e y positivos. Então, aqui eu tenho, depois do 0, sinal positivo para a função, aqui depois do 0 também sinal positivo, e aqui todo seria por toda a extensão, aqui, ó, até o infinito, sempre positivo. E antes do 0, eu tenho aqui, então, para trás do 0, os x que provocam os y negativos, a parte da reta que está abaixo do x. Então, aqui eu tenho antes do 0 sinal negativo, antes do 0 sinal negativo, isso se perpetuaria para todo menos infinito. Bom, agora eu vou pensar, ó, eu tenho a f de x e tenho a g de x. Essa linha é f de x dividido por g de x, é uma inequação quociente. E aí, o que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que dividir uma pela outra. Eu tenho que dividir uma pela outra. Então, vou dividir. Mais divide por menos, menos. Vou colocar de uma outra cor aqui, ó. Mais divide por menos, menos. Menos divide por menos, mais. Menos divide por mais, menos. E mais divide por mais, mais. Aí estão os intervalos de sinais da inequação. Eu quero que f de x dividido por g de x seja menor que 0, olha só. Então, que sinais são esses que eu estou querendo para o conjunto f, para o meu conjunto solução f?
São os sinais negativos, porque é menor que zero. Então, onde é que eu tenho negativo? Eu tenho negativo nessa parte aqui e tenho negativo nessa parte aqui. Então, nesses dois intervalos eu tenho negativo. Então, nesses dois intervalos eu tenho resposta para o conjunto F. É como se eu pudesse, como se eu quisesse, como se eu necessitasse escrever que o conjunto F ele é formado pelos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que esses x estejam antes dessa raiz aqui. Olha só, lembra que essa raiz aqui, ó, é o menos 3, aberto aqui. Posso fazer a bolinha aberta de novo. Ó, aqui eu tenho o menos 3. Então, será do menos infinito até o 3, né? Ou posso dizer x menor que menos 3. Ou os x entre 0 e o 2. Então, vou colocar aqui, de novo, deixa eu botar aqui, abrir aqui a bolinha e aqui a bolinha. Zero. E aqui o 2. Então, entre 0 e 2 também é a resposta do meu conjunto F. Ou, então, x maior que 0, menor que 2. Certo? E nota que eu não estou botando igual embaixo de ninguém aqui, porque na minha inequação não tem sinal de igual aqui. Ok? Muito bem. Então, o conjunto F está pronto. Ó. F eu tenho pronto. São dois pedaços, né? São dois intervalos. Do menos infinito até o menos 3 e entre 0 e 2. Agora, eu vou pensar no conjunto G. O conjunto G não vai ser necessário fazer esse tipo de operação, porque não é uma inequação nem produto, nem uma inequação quociente. É uma análise gráfica. Então, eu tenho que perceber, eu vou buscar no gráfico, onde que f de x é menor que g de x. Ou seja, onde é que f de x está abaixo. Deixa eu colocar aqui, ó, f de x abaixo de g de x, graficamente falando. Então, eu tenho que buscar um intervalo onde a função azul, que é f, está abaixo da função vermelha, que é a g. Nota que essa perninha aqui da parábola está acima do vermelho, acima da função g. Então, f de x é maior. Esse pedacinho de perninha aqui também, ó, eu tenho f maior. Mas essa parte aqui, ó, toda essa parte dessa barriguinha aqui da parábola, toda essa parte, ela representa o espaço, o intervalo onde a função f está abaixo da função g. E da onde até onde que vai isso? Vou usar aqui uma outra cor. Vai desde esse ponto, né? Vai desde aqui até esse ponto aqui, ó, até lá em cima. Então, esse aqui, ó, é o intervalo de x que provoca essa parte onde a função f está abaixo do x, desde o menos 2, que representa esse ponto, até o 3, que representa esse ponto. Então, o espaço do x, então vou fazer mais uma reta aqui. Vou colocar por aqui, ó. Esta reta aqui, vou colocar de novo na cor preta e vou dar uma espessura igual às outras. Aí, esta reta, ela vai representar o comportamento ou a função, o conjunto G. Então, aqui eu tenho o conjunto G, que é aquela situação onde f de x é menor ou igual
a g de x. Ou seja, isso aqui é o conjunto G. E aí nós vimos que acontece desde o menos 2 até o 3. Então, desde o menos 2, aí observa que o menos 2 eu nem aparece aqui ainda nas raízes, então vou ter que colocar mais ou menos por aqui, ó, desde o menos 2. E aí nota que essa bolinha do menos 2 aqui vai ficar fechada, não vou precisar apagar. Por quê? Porque aqui tem sinal de igual, ó. Ó, é menor ou igual a g de x. Então, a bolinha desse menos 2 pode ficar pintadinha, não preciso apagar, fazer vazada. E vai até onde? Vai até o 3. Então, o 3 está um pouquinho depois do 2, vai até aqui, ó. E aí a resposta disso vai ficar, então, nesse intervalo, ó. Todo esse intervalo aqui é resposta para o conjunto G. E aí, a última coisa que eu preciso é, de novo, fazer uma outra linha, que é propriamente a resposta. Então, aqui ó, vai ficar a resposta. Que é a parte comum entre f e g. Então, o que eu estou buscando agora é o que repete no f e no g. O que repete de comum nessas últimas linhas. Tudo isso aqui para cima não interessa mais. E o que repete nas duas ao mesmo tempo? Esse pedaço aqui, de menos 2 até 0, só tem embaixo. Esse pedaço aqui também só tem embaixo. O pedaço que é comum, logicamente, que é isso aqui, ó. Tem lá no conjunto F e tem no conjunto G. Então, eu concluo que F interseção G, a parte que repete nos dois ao mesmo tempo, é dado pelos x que pertencem ao conjunto dos números reais, desde que esses x estejam entre 0 e 2. Então, os x entre 0 e o 2. E o sinal aqui, ó, ele é apenas maior e menor. Por quê? Porque aqui está aberto no 0, está aberto no 2. Tranquilo? Então, o 0 e 2 não fazem parte lá do conjunto de cima do conjunto F, então não é interseção. Interseção teria que repetir, deveria estar fechado aqui e aqui, para fazer parte da interseção, porque aí seriam elementos comuns dos dois. Nesse caso, não são. Então, está aí o conjunto solução, vai do 0 até o 2. Isso observo aqui na alternativa C. Ok? Bom, então fechou. Para complementar rapidinho aqui, ó, já que eu escrevi o conjunto F aqui nesse formato, eu poderia também escrever o conjunto G nesse formato, dizendo que o conjunto G é formado pelos números reais, desde que esses x estejam entre menos 2 e 3. Só que aí, ó, maior ou igual, menor ou igual. Aí vai sinal de igual, porque aqui na desigualdade tem o igual. Fechou aqui. E uma outra situação desse exercício é quanto a esse sinal aqui, ó, quanto essa particularidade aqui, f de x divide por g de x, está dizendo que é menor que 0. E aí a resposta fica a letra C. Caso eu tivesse aqui, ó, o igual a 0, então significa que poderia dar 0 a minha equação. Então, significa que a função de cima poderia ser 0. A de baixo, não. G de x não pode ser 0, porque não existe divisão por 0. Mas f de x poderia ser 0. Né? Se tivesse o sinal de igual aqui, significa que f de x também poderia ser igual a 0. F de x deveria ser menor ou igual a 0. Ou maior ou igual a 0. Então, poderia ser igual a 0. E aí, na f de x, eu pintaria as bolinhas aqui, ó, se fosse o caso. E aqui ficaria a bolinha pintada, que não interferiria no meu exercício. Aqui ficaria bolinha pintada, aí interferiria no exercício, porque a resposta passaria a ser do 0, continuaria aberto, né? Porque essa raiz 0
vem aqui, ó, da G, 0 vem da G, e nós vimos que na G de x não pode ser 0, porque não pode ter divisão por 0, então esse 0 tem que permanecer fechado, aliás, tem que permanecer aberto, e aí a função, então, ficaria, a interseção ficaria, então, de 0 até o 2, só que aí podendo ser igual a 2, porque o 2 ficaria pintadinho aqui, ó. Já que lá em cima ficaria pintadinho, por quê? Porque eu teria o sinal de igual, e aí f de x poderia ser igual a 0 também. Certo? Então, tá aí essas duas observações para complementar o vídeo. Ok? Então, tá aí, o vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Porque eu quis detalhar de forma bem particular cada situação, cada análise de sinal, cada especificidade do exercício, porque isso aí vai com certeza melhorar essa capacidade de interpretação gráfica em cima das inequações, ok? Então era isso, espero que aproveite esse vídeo, bons estudos e até a próxima.